A vida não é para quem deseja, a vida é para quem vai. Estamos aqui no podcast Empresários de Alto Impacto com um grande amigo, Guilherme Ferreira Gomes. Seja bem-vindo, meu irmão, aos Empresários de Alto Impacto. Obrigado, amigo. Obrigado pelo convite. Cara, vamos lá. A gente sempre fala que o empresário de alto impacto ele é aquele que vai logo direto ao ponto. Não tem muita conversinha, não. Não tem enrolação, Mas antes mesmo de começar, eu sempre falo que não é o que a gente faz. Primeiro a gente diz quem a gente é, para depois a gente dizer o que a gente faz. E a primeira pergunta, Guilherme, nesse dia é entender um pouco dessa tua história, desse mundo que tu entrou em consultoria e por que tu entrou nesse mundo de consultoria. Então, cara, eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente como é a tua história, o que foi que tu passou, o que foi que tu fez dentro desse mundo de consultoria e por que tu entrou nesse mundo. Tá, vamos lá. Cara, eu comecei em consultoria, fiz faculdade, né, na UES, e eu sempre tive interesse em trabalhar desde o começo da faculdade, porque eu via colegas que se formavam rapidamente, mas não tinha experiência prática. Então eles se formavam, virava aquele cara teórico e não tinha vivência. Então no segundo semestre da faculdade eu arranjei um estágio, foi na Indústria Naval do Ceará, na parte de financeiro e custos lá. E em seguida eu recebi uma proposta para trabalhar em outra empresa, que era mais na parte comercial, assistente comercial, e essa empresa estava passando por um processo de consultoria. E eu fazia parte da equipe de gestão que se reunia semanalmente com a consultoria, entendeu? Então, desde ali eu comecei a entender como era o trabalho de uma consultoria numa empresa. E eu me identifiquei muito com essa realidade e passei um tempo lá, depois estagiei no Grupo M. Dias Branco, já passei em várias empresas, só que aquela questão da consultoria sempre me despertou um interesse. Até que quando foi mais lá pelo meio da faculdade, que eu já estava ali tentando direcionar um pouco mais a carreira, eu decidi sair dos estágios que eu estava e trabalhar na consultoria, nessa mesma consultoria que eu estava como cliente, né? E passei lá 8 anos e em 2016, né, quando foi o momento que eu estava ali refletindo na carreira, eu decidi empreender, sair, botei a minha própria empresa, já está com 8 anos, focado muito nessa parte de expansão. Mas assim, consultoria já está há 16 anos, eu acho que eu sempre digo que é como se fosse uma cachaça a consultoria, né? É uma coisa que eu gosto, e que eu me identifico, cara. O mais legal do nosso trabalho é assim, acho que você também deve sentir isso. A gente não tem rotina, todo dia é um cliente diferente, aí de manhã um cliente, à tarde outro cliente, à noite outro cliente. E a gente sempre vive por desafio, então a gente não tem aquela questão assim, eu vou fazer a mesma coisa todo dia. Todo dia é uma realidade diferente. Todo projeto é uma nova forma de você mostrar o seu trabalho, de você mostrar resultado. Então é uma coisa que eu me apaixonei e estamos aqui na luta até hoje. Cara, muito massa. Já são 16 anos trabalhando 16 em anos. consultoria. Tem uma coisa, Guilherme, que tu falou que eu acho muito legal, que tu fala, a tua consultoria é sobre estruturação e expansão, Isso. né? E eu coloquei uma pergunta aqui que é como o empresário pode saber a hora de expandir, meu irmão? Como ele vai saber a hora que ele deve expandir o negócio dele? Tá, vamos lá. Cada cliente que a gente fecha, eu sempre assim, para cada cliente que a gente fecha, eu devo negar uns 4 ou 5. Por quê? Muita gente procura a gente no dia a dia para conversar. Guilherme, eu quero expandir, quero crescer. Aí eu começo a conversar com o empresário. Então, às vezes, o cara nem se mostrou viável ainda, a empresa dele nem é lucrativa, ele nem está ainda no momento de se mostrar que a empresa dele é testada, entendeu? Entendi. A gente trabalha basicamente com 2 perfis de empresa, Renan. Uma empresa é aquela que ela tem potencial para expandir, mas não está pronta ainda, ela tem que ajustar toda a base de processo, pessoa, tecnologia. E tem a empresa que já está pronta para expandir e que a gente vai só fazer a formatação. Então, assim, quando a empresa não chegou nem no nível de ser financeiramente viável ainda, a gente nem atende, porque não é o nosso foco, entendeu? A gente só trabalha para a empresa que já se passou viável, já foi testada e validada. Porque nesse tipo de empresa que às vezes procura a gente muito imatura ainda, é muito mais um trabalho de marketing, de tráfego pago, um trabalho comercial para aumentar a venda dela, para ela chegar no faturamento que ela consiga ali pagar as contas, entendeu? Cara, tu falou uma coisa legal. Isso aqui não tá no script das perguntas que eu sempre faço, mas tem uma coisa que tu falou legal. Sobre ele estar pronto para expandir financeiramente. Isso. Só que a gente acaba vendo que no caminho do empresário, nem ele sabe quanto é que ele lucra. Muitas vezes ele não tem esse controle financeiro. Isso. E muito menos de processos. Hoje, como é que tu consegue detectar quando tu chega numa empresa que realmente ela não está pronta para expansão? Aí o que é que tu indica ela fazer? Tá, a gente sempre usa é um exame que eu falo, né? Como se a gente fosse fazer ali um exame do cliente. O principal que eu faço é a DRE dele. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente da área de alimentação, que é um cliente que a gente atende muito,
e eu faço para ele 3 perguntas. Quanto é que tu fatura? Quantos funcionários tu tem? E quanto é que tu compra por mês? Com essas 3 perguntas eu consigo entender se ele está numa situação que eu posso ajudar ou não, entendeu? Porque lá na empresa a gente tem sempre uma premissa que é assim, todo o nosso trabalho ele tem que ter retorno, ele tem que se pagar para o cliente. Então vamos lá. Quando eu pergunto para o cliente qual o faturamento dele, não é que eu vá cobrar o nosso trabalho de acordo com o que ele fatura. É para eu saber se ele tem capacidade financeira de contratar a gente. E quando eu vejo a quantidade de pessoas que ele tem e a quantidade de compras que ele faz por mês, eu consigo matar aqui tanto a parte de faturamento por colaborador, que é um indicador fundamental, e como é que está o custo dele, o CMV dele, custo e otimização de estoque. Então, com essas 3 perguntas eu consigo entender se a gente consegue, com o nosso trabalho, gerar melhoria para ele de redução de desperdício, né, de retrabalho e otimização de folha para que ele tenha um retorno financeiro com a gente. Mas voltando para o gancho da questão de estar pronto para expandir, cara, a gente avalia vários pilares, né? A gente vai entender o seguinte: a empresa já está com resultado financeiro suficiente, porque quando você vai expandir a empresa, vamos supor que você vai fazer uma franquia da empresa. Essa empresa tem que ser lucrativa ao ponto do franqueado que vai investir ganhar e da franqueadora que está passando o know-how ganhar também. Então ela tem que ter esse retorno. Ela tem algum diferencial em relação ao concorrente? Ela tem alguma coisa que é nova no mercado? Porque se for mais um, é mais difícil de você expandir. Marca já está registrada? Então, assim, eu só consigo expandir marcas que eu registrei. Então, a gente sempre também faz essa consulta. Como é que está a parte de produção, abastecimento, logística, entendeu? Processo interno, sistema. Então, são vários pilares que a gente avalia na empresa para saber se ela está pronta para expandir ou não. Então, a gente faz uma série de perguntas para entender e a gente, na conversa inicial, a gente já consegue direcionar para o empresário. Se ele está pronto para ser atendido pela gente ou se ele tem que fazer um trabalho primeiro de marketing com outra empresa, de definir conceito, ou se ele tem que registrar marca, se ele tem que... Porque às vezes tem empresa que está muito frágil. Por exemplo, a empresa é totalmente informal, não declara venda, a empresa não tem acordo de sócio formado, tem tantas coisas que ela tem ainda que está frágil, que nem adianta você fazer um trabalho de expansão, entendeu? Cara, é legal, né? Porque eu convivo contigo e eu vejo alguns trabalhos até de alguns clientes que a gente trabalha junto. E assim, eu já tive relatos de alguns clientes sobre como é surpreendente quando vocês entram, os detalhes que vocês conseguem colocar na mesa para que ele já comece a ter lucratividade. Eu queria entender, assim, porque eu já vi que tu atendeu muitos clientes grandes, principalmente do Ceará, né? Como a Cal, Sala 10, Colégio Sebastião de Abreu. E tem uma coisa que eu queria te fazer uma pergunta. Tá. O que é que mais surpreende os teus clientes quando vocês entram? Qual é a maior surpresa que eles têm assim que vocês iniciam o trabalho? Eu acho que é a forma que a gente faz. Que, por exemplo, a gente tem um formato de trabalho muito prático, muito dinâmico e muito focado no resultado. Então, a gente, por exemplo, em consultorias tradicionais, a gente geralmente faz um diagnóstico, é uma coisa de 30 dias, 45 dias. No nosso trabalho, a gente faz o diagnóstico 1 semana ou 2 no máximo. Então, assim, a gente rapidamente entende a operação, puxa como é que está os relatórios financeiros dele, a gente faz uma avaliação da operação, conversa com as pessoas, e como a gente já tem muita experiência nisso, a gente já sabe onde é que está o problema. Então, a gente rapidamente já começa a partir para a ação de imediato, tá certo? Então, por exemplo, um trabalho que a gente faz de processos, por exemplo, eu sempre falo, o foco do meu trabalho não é o manual de processo. O foco é o processo funcionando e no final entrega o manual do processo pronto. Então, a gente é muito focado na execução do processo. Então, todo cliente que a gente trabalha, o principal foco nosso não é manualizar, não é definir o processo, é implantar o processo, fazer acontecer. Isso foi uma coisa legal que tu falou uma vez para mim, que antigamente, como tu trabalhou muito tempo com consultoria, são 16 anos, tu me falou muito sobre os manuais eles serem executados, não serem executados, eles serem feitos. Né? Porque as pessoas fazem muitas vezes os manuais, mas aquele manual vai para onde? Vai para a gaveta do empresário. Vira lá, fica no escritório dele assim, fazendo decoração da sala. E isso para mim foi um grande diferencial que eu vi da Ferreira Gomes quando eu conversei contigo. Porque não é sobre manualizar, é sobre implantar mesmo aqueles manuais para que eles sejam executados. Onde foi que veio essa virada de chave que precisa implantar? Uma coisa que sempre me incomodou assim, no trabalho tradicional de consultoria é a gente passava, sei lá, 1 ano no cliente, trabalhando processo, levantava processo, entendia, manualizava, a gente passava 1 ano na empresa, entregava um book de processo desse tamanho, no fim das contas nada funcionava. Então, assim, quando eu decidi ter minha própria empresa, fazer do meu jeito, a gente é muito mais focado, não no documento, mas no resultado que o documento vai gerar. Então, a gente foca em implantar o processo, entende, ajusta, melhora, no final
Já com o processo rodando, com os resultados alcançados, eu entrego o processo manualizado para o cliente manter o processo depois. Ou para abrir novas unidades e ter o processo definido, sabe? Então, acho que o que mais surpreende o cliente do nosso trabalho é essa forma que a gente faz, de ser didático, de ser prático, de não ser muito teórico, de não usar muito slide. A gente é muito focado na prática, na execução e em gerar resultado. Porque na empresa eu falei, pessoal, todo cliente nosso, ele tem que ter o retorno financeiro do que ele pagou para a gente. Tem cliente que a gente consegue com um mês, com dois, com três, tem clientes que é ao final do projeto, mas todo projeto nosso tem que se pagar. Cara, tu entrou agora num ponto que eu queria falar. E eu já estava com uma das principais perguntas. Tu sempre fala, quando tu vai conversar com o cliente, até mesmo que eu já participei de processos de venda junto contigo, que tu fala com toda convicção, tu se paga. Sim. Que a consultoria, ela se paga. E eu acho isso muito massa, porque tu consegue construir uma confiança que aquele cara vai investir nesse projeto, Isso. mas que ele vai se pagar. E eu queria entender como é que funciona essa situação de se pagar, porque tu fala com tanta convicção que eu queria entender por que tu se paga. Tá, vamos lá. Vou dar um exemplo de um cliente nosso recente. Um cliente nosso que a gente fechou ano passado, ele é do ramo de alimentação, 2 unidades, faturamento 250 mil mês. A gente implantou um trabalho lá de processo que na primeira semana que foi que eu percebi. Estoque aberto, todo mundo mexia, não tinha controle de nada. Então, assim, a gente implantou em 2 semanas o quê? Fechamos o estoque, implantamos uma requisição de abastecimento do estoque, revisamos o preço, que estava totalmente defasado, ficha técnica. Então, isso foi de imediato, na primeira, segunda semana já. E depois a gente foi fazendo o processo normal. Mas resumindo a história, em 3 meses o cliente, ele com 250 mil lucrava 20, ele com 250 mil lucrou 70. Então, assim, em 3 meses de projeto, ele passou de um lucro mensal de 20 mil para 70 mil reais sem faturar R$1 a mais. Só porque a gente implantou o processo. Então, às vezes, o empresário está muito preocupado em faturar, ali no front, em faturar, em vender, mas está esquecendo do bastidor, que é a retaguarda. Então, eu foco muito no trabalho de bastidor, que é toda a parte de compra, recebimento, movimentação interna, produção, abastecimento, até chegar no cliente final. E essa movimentação interna, a gente consegue fazer um rastreamento de forma que a gente consiga identificar onde é que está o gargalo e consegue otimizar e fechar as torneiras, entendeu? Cara, o que é massa é porque tu trouxe uma questão de bastidor, né? E eu fui para os bastidores da Disney, né? Sim. Que eles falam sobre os bastidores e palco, né? Quando Sim. você tá no palco, quando você tá no bastidor. E quando tu fala sobre bastidores, é impressionante como as empresas elas não mapeiam os bastidores da sua empresa, né? Porque muitas vezes está tendo uma duplicação de função, ou então aquela função não está executando todas as tarefas que Isso. é necessário. E quando tu fala sobre processos, tu fala muito sobre isso, sobre desenvolver os processos para que gere um resultado. E, cara, eu queria entender, porque tu falou sobre processos, tu falou aqui sobre a estruturação e expansão. Hoje, na Ferreira Gomes, quais são os serviços que vocês ofertam para os clientes, para que as pessoas possam saber o quão perto elas estão de expandir o negócio, Tá. tendo a Ferreira Gomes do seu lado, entendeu? Tá. Lá na empresa, a gente, assim, a gente só trabalha para a empresa que quer expandir. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero organizar os meus processos. Aí eu pergunto, para quê? Não, só porque eu quero organizar, a gente nem atende. Não, a gente não tem motivação de trabalhar para quem não quer expandir. Então, assim, a gente trabalha desde a empresa que vai fazer, eu quero abrir uma empresa. A gente faz o business plan, que é o plano de negócio, a gente estrutura, acompanha a implantação, implanta processo, organiza, aí ela passa um tempo ali de provação que ela se mostrou viável. E no segundo momento a gente pode estruturar para expansão, né? Que pode ser expansão via franquia, via unidade própria, sociedade, parceria, representação, licenciamento de marca, a gente faz vários modelos, né? E ao final do processo de expansão, existe o ápice da expansão que eu falo, que é a venda da empresa, que é o valuation da empresa, né? Nossa. Então a gente trabalha desde do nascimento, que é o plano de negócio, estrutura, acompanha a expansão e ao final, se essa empresa quiser ser vendida para alguém ou quiser captar um investidor, um sócio, a gente também faz um trabalho de valuation para captação de investidor, para que ela possa conquistar mais territórios, expandir nacionalmente, por aí vai. Pronto, tocou num assunto que eu já tinha colocado aqui, que eu já conversei sobre valuation com você. Uhum. E eu acho que tem muitos
empresários que têm dúvida Sim. sobre valuation. Alguns não sabem nem o que é. Primeiro, eu queria entender que tu falasse o que é o valuation, para que eles possam entender, Tá. os empresários, mas no final das contas é entender a importância do valuation. Quando tu implanta um valuation dentro de uma empresa, quando tu entra nesse projeto de valuation, qual é a importância, quais são os benefícios que esse empresário tem quando ele desenvolve um valuation dentro da Tá. empresa dele? O valuation nada mais é que uma metodologia, uma ferramenta para eu entender qual o valor justo da minha empresa. Fato, tá certo? E existem algumas formas de você calcular isso. Basicamente, a forma mais elementar, né, que é a avaliação patrimonial, só que geralmente ela é utilizada para separação de sócios. Vamos supor, eu e você temos uma empresa, a gente investiu na empresa R$ 100.000, a gente teve alguma desavença, vai separar, pronto, a tua parte é 50, a minha é 50, então a 50 vai embora. Essa parte patrimonial é a mais básica, mais elementar. Geralmente serve para isso, para divisão de sócio. O segundo modelo, né, que a gente fala que é o múltiplos de mercado. Então eu posso avaliar a empresa em múltiplos o quê? Quantas vezes ela vale o lucro anual ou faturamento. O mercado determina para cada segmento quanto é que ela vale. Então, por exemplo, empresas do setor de saúde, elas podem valer de 10 a 12 vezes o lucro anual. Então já tem parâmetros que dizem quanto a empresa vale. Para isso a gente tem que fazer um estudo da empresa, de como é que está o resultado financeiro, quanto é que ela tem de lucratividade e faturamento anual, para a gente fazer esses fatores. Geralmente é faturamento vezes faturamento anual ou lucro anual. Esse modelo é mais adequado para quando a empresa já está meio que consolidada. Eu já estou no patamar de faturamento estabilizado, lucro estabilizado, então a pessoa vem para comprar a minha empresa, ela já tem esse fator mais claro. E a terceira etapa, né? Primeira etapa, balanço patrimonial, segunda, múltiplo de mercado, a terceira é o fluxo de caixa descontado, que é o quê? Cara, eu estou com a minha empresa, comecei a crescer, estou bem, estou ali com algumas unidades, mas eu quero fazer uma expansão mais exponencial. Então eu faço um estudo de projeções que se eu receber agora um capital, de imediato eu vou abrir X lojas num determinado tempo e isso vai me gerar um caixa de tantos milhões ou tantos mil em tantos anos. Que aplicando uma fórmula de valor presente eu vou trazer um valor para hoje. Então a gente consegue estimar quanto é que essa empresa valeria se aquele plano que a gente montou acontecer. O investidor vai entrar, vai colocar o recurso agora, acreditando que essa empresa no futuro vai valer esse valor que a gente determinou. Então, tem esses três formatos. Esse terceiro formato ele é mais adequado para empresas que estão querendo crescer rápido. Então, ela precisa fazer um estudo ali, botar uma grana para ela poder expandir mais rápido, entendeu? Legal. Mas o que é importante ter o valuation, né? Eu sempre falo, no valuation a gente vai entender vários pilares da empresa. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa de educação e o mercado me diz que uma empresa de educação desse segmento vale 10 vezes o lucro anual. Isso é só um parâmetro. O investidor, quando vai comprar essa empresa ou vai se interessar por ela, ele vai avaliar vários aspectos. Perspectiva de crescimento do setor, ele vai avaliar a história dos sócios, quem são os sócios, ele vai entender como é que está a parte tributária da empresa, fiscal, como é que está a parte de pessoas, ele vai fazer toda uma análise de vários aspectos para entender se a empresa vale realmente aquilo ou não, entendeu? Então, a analogia que eu faço é como se fosse um carro. O valor é como se fosse a tabela FIP de um carro. Então, esse carro vale, em média, R$ 100.000. Só que eu vou avaliar se está com o pneu careca, se ele está batido, se ele está com quilometragem alta, se ele está em bom estado de conservação. Tem vários aspectos que a gente avalia na empresa para saber se ela vale aquele valor ou não. E eu faço valuation para duas pessoas, né? Eu faço ou para quem está comprando ou para quem está vendendo. Para quem está comprando, eu vou tentar entender mais os riscos daquela empresa, as fragilidades, para ver se realmente aquele negócio vale a pena para ele ou não. E para quem está vendendo, eu vou tentar mostrar mais a parte boa do negócio. Eu vou tentar mostrar a perspectiva, né? Logicamente com as informações verdadeiras, mas a gente sempre tem essa variação. Quando eu faço um valuation para quem está comprando, é um viés. Quando eu estou para quem está vendendo, é outro viés. Mas, de qualquer forma, vamos supor que você nem quer vender a sua empresa. Você ter o valuation é muito importante, que a gente consegue determinar quanto é que ela está valendo. A gente vai mostrar quais são os aspectos que ela, hoje, na empresa, estão frágeis, que você tem que ajustar para que ela valha mais no futuro, entendeu? Legal. Eu já passei por alguns processos de valuation, né? E eu me lembro demais de um processo que me chamou bastante atenção, que há alguns anos atrás essa empresa ela valia em torno de 3 a 4 milhões. E aí esse ano de 2024, quando a gente teve uma conversa, ela está valendo 12 milhões.
Então, a importância de ter Isso. passado pelo valuation foi Total. porque 3 a 4 milhões a gente entendia que a empresa tinha alguns gargalos que precisavam Sim. ser resolvidos. E aí, após 6, 7 anos, mais ou menos, com pandemia tendo passado e tudo, a Isso. empresa hoje, após o valuation, ela está entre 10 a 12 milhões. Então, isso mostrou que no processo o empresário executou aquilo que estava errado dentro do Isso. valuation. Onde a gente estava perdendo lucro, onde a gente estava perdendo faturamento, onde a gente poderia crescer para aumentar o valor da empresa. E aí hoje eu vejo que os sócios brilham mais os olhos quando olham Sim. para esse valuation. E aí, cara, assim, onde é que você, quando você vai fazer um valuation, onde é que tu encontra os maiores erros dos empresários nessa parte de valuation? Que, tipo assim, são pequenas soluções que geram resultados gigantescos nos próximos 5 anos, um exemplo. Porque assim, só para contextualizar aqui, né? Diferente dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o que é que acontece? Nos Estados Unidos, você vender a empresa é o ápice do sucesso do empresário. A empresa dele é tão boa ao ponto que ele vendeu para alguém. Aqui no Brasil ainda tem assim uma confusão que quando você vende, o pessoal pergunta, mas se era tão boa, você vendeu por quê, né? Então aqui no Brasil ainda está criando-se uma cultura dessa questão de vender a empresa ou de vender parte da empresa. Quando a gente faz o valuation, assim, a gente vai identificar junto com o empresário quais são os aspectos que vão gerar valor para a empresa. Então a gente já tem essa expertise de falar isso, para que ele possa ajustar isso e no futuro breve ali ou no futuro mais longo conseguir construir valor, né? Mas geralmente o que a gente mais percebe que tem fragilidade na empresa, no valuation, são questões voltadas para a parte tributária e fiscal. Então, por exemplo, qualquer investidor sério, qualquer investidor de mercado, ele vai procurar uma empresa que esteja 100% regularizada. Ele não vai querer empresa que tenha ali evasão fiscal, sonegação. Então, tem algumas coisas que o investidor avalia que se não tiver naquele critério, ele nem conversa com a empresa. Cara, isso é legal, né, que tu tá falando, porque a gente sabe, né, que hoje no Brasil a gente tem impostos altíssimos, né, e tem muitos empresários que eles decidem fazer o errado. Isso. Só que aquele empresário que tem uma visão a longo prazo, ele sabe que se ele faz errado hoje, ele prejudica a empresa dele Isso. a longo prazo. E aí tu trouxe uma situação dos Estados Unidos que as pessoas, é o ápice das pessoas. Eu vou te contar uma situação que eu achei bem legal de outro valuation que eu participei, que aí eu cheguei pro empresário e eu fiz uma conta simples, tá? Conta simples para ele. Cheguei para ele, quanto é que tá o valuation da tua empresa? Tá tanto. Ele cresceu e foi para tanto valuation. Se você pegar esse dinheiro, você colocar no investimento, cara, já dava o Prolabore a mais do que ele recebia. E o pior, ele tinha dívida. E aí eu disse, se você pega esse valuation, tu bota dentro do bolso, certo? Tu paga essa tua dívida com o dinheiro que tu fica, tu paga tuas dívidas pessoais. Sim. E tu ainda tem um Prolabore maior do que o que tu tem. Só que o que foi que aconteceu? A gente sabe que após um valuation, muitas vezes as empresas pedem para que aquele CEO, aquele diretor, ele passe em torno de 2 anos na empresa, né? Porque ele precisa passar como são os processos para essa nova gestão que chega. E aí tu falou uma coisa bem legal que às vezes, é por isso que lá nos Estados Unidos eles olham como o ápice, né? Porque ele sabe que ali ele bota aquele dinheiro e ele consegue montar outras empresas e ele consegue ter um rendimento maior e ele começa a prosperar financeiramente mais. E aí eu sei que existem muitos desafios, tu já falou alguns erros. Tu como consultor, certo? Qual o maior desafio que tu encontra hoje, que tu sabe que quando tu chega pro empresário, tipo assim, cara, aqui vai ser difícil fazer esse valor hoje, porque tem problema. Onde é que os empresários têm mais problemas que muitas vezes eles não sabem que estão tendo esses desafios, mas tu quando pega diz, eita, problema. Eu acho que o que tem mais hoje problema é nessa parte mesmo tributária barra fiscal. Então, às vezes o empresário tem ali a sensação que está tendo vantagem, mas o fato dele não estar regularizado acaba desvalorizando muito o negócio dele. Então, hoje existem vários contadores especializados, né? Você tem várias formas de você fazer um planejamento tributário que você consiga pagar todos os impostos, mas pagando o menos possível, entendeu? Então, o que eu mais percebo fragilidade é isso. Porque, assim, existe um processo durante o valuation, que é o que a gente chama de due diligence, né? Então, por exemplo, o investidor procurou a empresa mostrou o valuation, ele tem interesse em investir na empresa. Existe um processo que assina memorando de entendimentos, né? Que é o MOU e tal. Mas existe um processo pós, que é uma avaliação que esse investidor faz da empresa. Então, geralmente, ele avalia a avaliação pessoal do sócio, vai puxar ficha criminal, Serasa, tudo do cara. Ele vai fazer a avaliação de certidões negativas de débito da empresa, ele vai fazer a avaliação de processo, vai fazer a auditoria, né?
Então, às vezes, o empresário acha que um processo de valuation é uma coisa simples, mas quando ele vai realmente partir para esse processo de avaliação, vem muitas coisas à tona, né? Então, por isso que eu sempre falo que a empresa tem que dar resultado pagando todos os impostos. Massa. Se o empresário quiser, por algum motivo, ganhar mais, aí ele vai usar a estratégia de sonegação, mas ela tem que ser viável, tem que se pagar, tem que dar retorno com todos os impostos pagos, entendeu? Cara, tu falou sobre se pagar, né? E teve uma coisa que eu vejo muito dentro da consultoria da Ferreira Gomes, que foi uma coisa sobre a estruturação de processos. Tá. E tu encontra muitos problemas dentro dos processos. E a gente sabe que o empresário perde Sim. muito dinheiro por não ter os processos. Eu queria que tu explicasse para mim como funciona essa questão desse mapeamento, dessa estruturação de processos dentro da empresa, para que os outros empresários entendam sobre a importância desse caminho. Tá. Na verdade, a gente trabalha com 3 pilares, né? Pessoas, processos e tecnologia. A gente entende que esses 3 andam juntos. Por quê? Pessoas, né? Quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem 2 objetivos na empresa. Aí já é uma coisa do se pagar. Ou o empresário faturar mais com a mesma equipe, sem ter aumento de equipe, porque muita gente passa por essa dificuldade. Começou a crescer e cresce a equipe. Acaba que no fim das contas não tem muita diferença. Então, assim, como estruturar as pessoas para que a empresa cresça com a mesma equipe ou fique com o mesmo faturamento com menos equipe, organizando funções. Porque a gente sempre percebe o seguinte, existem setores que têm 2 funções que a gente pode juntar numa função só. Existe, às vezes, a gente consegue reduzir função de um setor que está inchado e criar uma função nova de um setor que é importante. Então, teve cliente nosso que é clínica médica, por exemplo. Tinham várias pessoas na mesma função que a gente conseguiu otimizar. Juntamos uma função de conferência de plano com a parte financeira e a gente conseguiu, com isso, criar um cargo novo, que era uma concierge no salão, no atendimento, que melhorou o atendimento ao cliente. A gente conseguiu melhorar o atendimento ao cliente, enxugar o processo e reduzir folha. E o cliente ficou mais satisfeito. Então, essa parte de pessoas é fundamental, a gente consegue fazer essa avaliação. Na parte de processo, a gente vai entender muito assim, a jornada do cliente, tanto como se fosse a questão do palco, e essa parte com o bastidor, que é a interligação desse front com esse bastidor. E a ideia é a gente entender onde é que estão os gargalos, para que a gente possa reduzir desperdício, ou reduzir furo, reduzir, enfim, retrabalhos, né? E onde é que entra a parte 3, que é o sistema. Tudo que a gente implanta de processo tem que estar vinculado a algum sistema, para que a gente consiga automatizar o processo. Então, quando você pensa em expandir, não existe você pensar em expansão sem ter automação. Porque como é que eu vou controlar unidades fora da minha cidade, em outros estados, se eu não tiver com os processos implantados via sistema? Fica uma coisa muito arcaica. Então, a gente trabalha esses 3 pilares totalmente ao mesmo tempo ali, é concomitante. Pessoa, processo, sistema. A gente entende que esses 3 pilares juntos, eles são fundamentais para que a empresa possa expandir, né? Então, são a base para esse processo de expansão. Então, é tudo ao mesmo tempo ali. A gente vê processo, mas a gente também entende a pessoa. Então, às vezes, tem empresa que a gente vai avaliar o processo de compras, mas o comprador é uma pessoa que tem perfil muito mais comercial do que comprador. Então, a gente, às vezes, faz a sugestão de trocar uma pessoa de um setor para o outro, que a gente vai conseguir ter um ajuste melhor. Então, esse trabalho de processo é muito ligado à parte de pessoas e também sempre vinculado a um sistema de gestão. Então, todo cliente que a gente passa, a gente faz uma análise de aderência do sistema que ele tem para saber se ele atende aquele processo. Se nem a gente sugere a troca do sistema para que ele possa automatizar. Guilherme, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, para um empresário que ele está pensando em expandir, Tá. certo? Mas ele não sabe se ele vai para franquia ou se ele vai para unidade própria, porque nós temos clientes em comum que têm essa dúvida. Cara, como eu sei se eu devo ir para franquia ou para unidade própria? Tá, vamos lá. Primeira coisa de todos, não existe caminho mais fácil ou caminho mais difícil. Os 2 têm dificuldades, os 2 têm vantagens e têm desvantagens. Se eu vou querer ir para uma unidade própria ali, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter o capital para investir e eu vou ter que ter um bom gerente para tomar de conta. Então, a desvantagem que eu vejo inicial é essa. É você tanto ter o capital como ter a carga operacional. Mas qual a vantagem? Você tem um lucro maior porque a operação é 100% sua. Outra opção, eu vou abrir com sociedade. Eu vou abrir em outra cidade, vou colocar um sócio na cidade. Eu vou ter que também investir junto com esse sócio e ele vai operar junto comigo. O retorno também é melhor do que uma franquia, mas eu vou ter a carga operacional. E se eu quiser abrir uma franquia, geralmente quem investe é um terceiro, ele bota o recurso, ele opera essa unidade e eu dou um suporte. Então, assim, existem basicamente esses 3 formatos. Ou eu expandir com unidades próprias colocando a equipe minha, ou eu expandir com sociedade colocando um sócio operador,
ou investir com franquia barra licenciamento de marca. Então, depende muito do seu objetivo com isso. Se você quer crescer mais rápido, a franquia é o mais adequado, porque você consegue ter várias franquias abrindo ao mesmo tempo e cada uma com o recurso de um terceiro que você vai crescer mais rápido, vai capitalizar mais rápido. Se você quer crescer um pouco mais consistente, um pouco mais cauteloso, crescimento próprio. Se a unidade é na sua cidade, dá para você crescer com o gerente. Se é fora, é bom ter um sócio. Então a gente faz essa variação de acordo com cada realidade, né? Mas entre franquia e próprio, o que determina muito é a complexidade da operação. Então, se você tem, por exemplo, você tem um grande restaurante com 60 funcionários, então é mais difícil você fazer uma franquia. Geralmente você coloca em modelo de sociedade. Se você tem ali uma operação de fast food, uma operação de uma revenda que você compra e revende, que a operação é simples, é mais fácil ser a franquia. Então, para cada negócio existe essa avaliação que a gente faz de entender qual é o melhor formato, mas sempre deixando claro, um formato não exclui o outro. Eu posso ter algumas unidades franquias, eu posso ter algumas unidades próprias. Tem um cliente nosso, ele já tem 60 unidades próprias do Brasil inteiro, em 10 estados. Só que a gente percebeu, a gente quer expandir agora um pouco mais rápido, a gente vai fazer franquia para alguns estados que a gente não quer ir com loja própria. Até por questão de operação, de distância, entendeu? Então a gente vai manter as 60 lojas próprias e abrir franquias em alguns estados específicos e vai ter esse modelo misto seguindo em paralelo. Agora, Guilherme, deixa eu te perguntar uma coisa. Simples essa pergunta. Meu irmão, por que expandir? Por que expandir, né? Antigamente, você tinha ali, você via isso vários, onde eu morava no interior, tinha lá um senhorzinho que ele abria um mercadinho, uma lojinha, ele abria com 20 anos de idade, ele morria, ficava aposentado e vivia daquele negócio, porque a concorrência era muito baixa e ele conseguia sobreviver ali tranquilamente, né? Isso qualquer negócio, um mercadinho, um restaurante, uma farmácia, qualquer negócio, ele conseguia sobreviver muito tempo porque a concorrência era muito baixa, o nível era muito baixo. Hoje em dia, por que eu falo que a expansão ela é obrigação? Se você tem lá um ponto de venda, uma loja, qualquer varejo que for, se você ficar ali e não expandir, a tendência é que alguém venha com o tempo, e venha uma rede grande e toma seu mercado. Isso pode ser uma academia, pode ser uma loja de roupa, pode ser qualquer negócio. Se você não se estruturar para expandir, você não vai ter condição de comprar com um fornecedor com uma condição boa, você não vai ter força de marca, você não vai conseguir ser grande ao ponto de atrair as melhores pessoas. Então você vai acabar ficando só, você não vai ter competitividade, vai vir um grande, vai colocar perto de você e você vai acabar fechando. Então o que é que eu estou percebendo? E a pandemia acelerou muito isso. As redes estão ficando cada vez mais fortes. Então, ou você se associa a uma rede ou você cria a sua rede. Mas se você ficar sozinho ali, a tendência é que no universo, não sei se 2, 3, 5, 10 anos, algum grande vai vir e vai tomar o seu mercado. Por isso que a expansão virou necessidade. Não é mais questão de ambição, de ganância, não. É a necessidade. Ou você cresce ou você cai. Não tem mais estabilidade. Estabilidade não existe, né? Cara, tem uma coisa que tu falou, eu queria que tu trouxesse aí um case da Ferreira Gomes, porque eu conheço vários, mas eu queria que tu trouxesse um que estava querendo expandir, que pensava disso, passou pelo processo e hoje se tornou uma grande empresa e hoje em dia tem grandes resultados. Tá, eu vou dar um exemplo de um cliente nosso, que é o Lanlan, que é de coxinha. Legal. A gente tá com eles desde 2018. Eles começaram, tem uma história bem legal, a história deles começaram com locadora de videogame, lan house, é uma história bem legal. Aí no meio da lan house ele vendia coxinha, o pessoal começou a gostar da coxinha, acabou que a coxinha virou o negócio principal. Em 2014 eles tinham uma unidade que vendia tudo, acabaram focando na parte de coxinha, há 10 anos são nesse formato. Quando foi 2018 eles tinham ali 6, 7 unidades. Eles queriam expandir, não sabiam como, a gente se conheceu, fizemos um trabalho e durante a pandemia ali, a gente passou 2019 inteiro formatando, organizando. Em 2020 começamos a expansão, então foi até interessante, porque estava todo mundo fechando e ele abrindo loja. Quando foi ali março de 2020, abril e maio, a gente estava abrindo 3, 4 franquias ao mesmo tempo. Quando foi junho e julho, o mercado voltou e a marca abriu várias unidades. Então a gente está hoje, a gente começou com 7, na época 7, 8, a gente está indo para 30 e poucas unidades hoje. Então é um cliente que dá muito orgulho para a gente, porque ele faz todo um trabalho de suporte, acompanhamento, a gente faz uma seleção de franqueado muito criteriosa, dá o suporte total, fornece o produto. Então assim, é um cliente que muito nos orgulha, porque a gente pegou ele desde ali que tinham poucas unidades, montamos o processo e estamos com eles até hoje, já está quase 5 anos que a gente está com eles. E todo franqueado que chega hoje, quem faz a seleção é a gente. A gente acompanha, vê, implanta, tem franqueado que abre na segunda loja, entendeu? Então, assim, é um cliente que eu gosto muito de falar porque eles têm esse cuidado. Eles realmente eles são franqueadores que têm orgulho de ser franqueador e dar atenção ao franqueado. Tem muita gente que abre franquia
que ele quer só a taxa de franquia do cara, o cara que se vire, se fechar, problema dele. E com eles não, com eles têm muito esse cuidado E de outra dar esse coisa, suporte, sabe? e outra coisa, tem até uma história que a gente sabe em comum, né? Que a gente já conversou sobre isso, que foi uma história de uma pessoa que um dia quis expandir, Isso, escutou mundos e isso. fundos de uma outra Aceleradora aí, situação, uma aceleradora de isso. franquias. E aí, quando ela foi expandir, ela vendeu demais, que ela vendeu tanto que não conseguiu entregar e chegou a quebrar. Isso. E aí eu lembrei de uma história, enquanto que tu falava, né? Eu lembrei de uma história que aconteceu comigo, que eu lembro que eu fui para uma reunião com um empresário, que ele faturava assim abaixo de 1 milhão ali mensal. E aí quando eu cheguei para poder conversar com ele, sabe, Guilherme? Aí eu conversei, ele olhou para mim e disse assim: Renan, não, cara, tá muito caro, é muito pesado para mim, né? Aí eu disse: não, tudo bem, a gente argumentou, conversou e tudo bem, eu continuei lá disponível para ajudar ele. Cara, aí 6 meses depois ele disse: ei, vem aqui. Aí eu disse: não, pode falar. Ele disse: não, eu queria uma reunião pessoal contigo. Aí eu disse: tudo bem, fui lá. Hum. Aí quando eu sento na frente do empresário, Guilherme, aí ele olha, aí ele fala desse jeito. O empresário diz Uhum. assim: caro é jogar dinheiro fora. Isso. Cara, eu nunca me esqueci dessa frase. Porque quando ele falou isso pra mim, eu olhei pra ele e eu disse: por quê? Ele disse: meu irmão, porque naquele dia eu disse que era caro a sua prestação de serviço. E eu contratei outras 2 empresas. Um passou 3 e a outros 3 meses. Cara, na realidade, eu joguei mais dinheiro fora do que realmente eu tive trabalho aqui dentro. E aí eu me lembro demais que eu conversando com ele, e ele tomando a decisão já de continuar, Uhum. de seguir o caminho com o nosso projeto. O cara tá há 2 anos com a gente. Hoje Cresceu já ali, né? fatura aí quase 6, 7 milhões mês. Então, assim, às vezes as pessoas querem expandir, mas elas não querem pagar o preço para Não expandir. quer E investir, aí né? elas não querem investir, né? E o empresário, a gente vê muito isso. Que às vezes ele olha para um dinheiro atual que muitas vezes faz ele perder dinheiro. Então o cara jogar Isso. dinheiro fora. E aí eu vejo muitos clientes seus que cresceram, clientes grandes, como a história da Lanlan, Sim. certo? Se tu pudesse hoje dar um conselho para esses empresários que estão escutando aqui nossa conversa, sobre escolher franquia ou escolher unidade própria. O que é que tu daria esse conselho para eles? Eu acho que a primeira decisão é assim, quero expandir, ok. A gente prepara a base da empresa, pessoa, processo, tecnologia, tá tudo prontinho. A questão do formato de expansão, eu entendo que ela nem é o mais importante. O mais importante é saber se ela tem estrutura para expandir. O formato, eu acho que a gente pode fazer um misto aí, pode fazer um formato lojas próprias em uma cidade, franquias na outra, lojas com gerente, loja com sócio, por aí vai. Mas eu acho que o principal é isso, é saber se você está pronto para dar um suporte para acompanhar. Por quê? O problema é o mesmo. Se você abrir uma loja com um franqueado em uma cidade, você vai ter que gerenciar aquela relação com o franqueado. Mas se for um sócio, também é uma relação. Então, tudo está ligado em pessoas em relacionamento. É só você escolher o problema que você quer ter, entendeu? Se vai ser um gerente, se vai ser um franqueado ou um sócio. Então, o problema sempre é o mesmo, né? O que a gente bate muito assim, o que é um grande diferencial nosso? A gente trabalha a expansão de forma consistente. Pé no chão, uma expansão sustentável. Eu vejo muitas empresas que querem crescer rápido demais, sai abrindo de qualquer jeito e depois sai fechando. Então a gente sempre, desde o começo, crescer de forma sustentável, crescer no longo prazo, e você vê quando você vai vendo 1, 2, 5, 10 anos depois, as empresas que se preocuparem em fazer um processo sustentável são as que estão mais fortes hoje. Guilherme, para a gente encerrar nosso papo aqui, certo? Eu queria fazer uma última pergunta, Tá. certo? Essa pergunta é uma pergunta mais aberta. Cara, eu queria entender realmente que eu vejo que tu trabalha há muitos anos e tu tem como um propósito realmente entrar dentro das empresas com toda garra, com toda Uhum. vontade. Se as pessoas quiserem encontrar o Guilherme, onde a gente pode encontrar o Guilherme, como as pessoas podem se conectar com a empresa dele. E por último, é uma pergunta assim, qual um recado que tu deixa para esses empresários que estão com sede de crescer, merecem crescer, estão precisando crescer, porque tu sabe, né, que meu propósito de vida é É, despertar a coragem do isso. crescimento. E eu Massa. sempre vou perguntar isso para as pessoas no final. Como esses empresários que querem crescer, como eles podem ter acesso a todo esse conteúdo, todo esse propósito, para que eles possam realmente despertar essa vontade de crescer e possam crescer junto com a Ferreira Gomes. Eu penso assim, sabe, que a mensagem que eu queria passar era o seguinte: o mais importante de tudo é você
Porque assim, eu trabalho com o sonho das pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que quando a gente formata uma franquia de uma empresa, a gente vai convidar uma pessoa para ser franqueada da empresa. Então, às vezes, ela juntou o dinheiro da vida dela todinha ali para poder investir naquele negócio. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade de dar um suporte legal, ajudar a escolher um ponto legal para que ela possa ter sucesso, né? Então, eu penso que a gente, quando vai expandir, a gente está gerando emprego, a gente está gerando ali, mexendo com o sonho de várias pessoas. Então, eu sempre bato nisso. Cuidado, responsabilidade, pé no chão, organizar tudo certinho para que a expansão seja consistente, né? Eu até acho que às vezes a gente pode ser um pouco mais acelerado, mas eu prefiro aquele passo ali certinho e consistente no longo prazo do que aquele voo de galinha que você cresce ali e cai de uma vez. Em relação a gente é muito acessível. A gente está aqui, a gente tá hoje em Fortaleza, a gente atende o Brasil inteiro, a gente tem cliente em Salvador, São Luís, Belém, a gente tem cliente em Teresina, a gente tem cliente em todos os locais, a gente tem uma equipe hoje que a gente consegue dar um suporte legal. Na empresa a gente tem muito essa filosofia, assim, eu prefiro ter vários bons consultores comigo do que, vários não, né? Poucos consultores bons comigo do que vários medianos. A gente tem essa filosofia de atender ali uma quantidade específica de empresas, a gente não consegue atender em grande escala, para que a gente possa dar atenção. Então, todos os projetos que a gente atende, a gente dá atenção, a gente está próximo, a gente ajuda ali semanalmente, para que a gente possa fazer esse trabalho aí sustentável no longo do tempo, né? Guilherme, eu acompanho o teu Instagram, né, todos os dias, e eu vejo que tu ajuda muitas pessoas quando elas tiram dúvidas contigo. Eu sempre troco uma ideia sobre isso contigo, né? Cara, se hoje esses empresários quisessem ter acesso, certo, para tirar algumas dúvidas rápidas, eu poderia indicar eles que vá no seu Instagram, faça uma pergunta, troque uma ideia, porque assim, eu sempre tive um cara muito acessível, porque o propósito é muito maior do que simplesmente qualquer contrato e qualquer dinheiro. Isso. Entendeu? Então eu queria deixar aberto aqui, porque eu sei que muitas pessoas vão me perguntar depois, e eu vou jogar todo mundo lá pro teu Instagram para poder tirar dúvida contigo. Tu se compromete a responder a galera? A gente assim, sabe, a gente faz várias reuniões com empresários onde o empresário pede proposta, eu não apresento proposta pro cara que ele não está preparado, a gente dá uma série de orientações, ele tem resultado e nem contrata a gente depois, ou até lá na frente contrata, né? Então, assim, a gente é muito aberto a isso. Então, a gente está no nosso Instagram, né? Guilherme_F Gomes. Tem o da empresa, que é o Ferreira Gomes Expansão. Tem nosso site, que é expansãodenegócio.com.br. Lá no nosso Instagram tem o nosso WhatsApp. Já cai direto para mim a mensagem. Então, a gente é bem aberto. Pode procurar que a gente está aqui para ajudar. Guilherme, meu irmão, obrigado pelo seu tempo. Pense que foi massa. Porque, assim, é muito bom conversar contigo, porque hoje a gente trabalha pro lado comercial, Isso. né? Mas a gente sabe que venda é uma parada de uma energia muito grande, Total. é muita correria, Total. é muita motivação, é um processo muito mais de pancada e atrás. E quando eu converso... E não é nossa praia. Sempre quem procura a gente um trabalho comercial, a gente indica o Renan com a equipe dele, porque a gente sabe que... E, cara, tem uma coisa que eu sempre, quando eu converso contigo, eu aprendo muito, porque eu vejo que vendas, ela precisa de mapeamento de processo. Total. Vendas, ela precisa dessa estrutura redonda. Por isso que a gente faz a jornada do cliente, Sim. A gente cria o perfil ideal do cliente, a gente faz um mapa de objeção, a gente cria todo esse mapeamento para que o time comercial esteja muito pronto para poder atender, Sim. certo? Aquele cliente que chega. E aí, cara... E deixando bem claro também, todo o trabalho que a gente faz, a gente parte do pressuposto que o cliente tem faturamento, né? Então, assim, ele tem a venda que move a empresa. Eu sempre deixo isso claro. A venda é o que move a empresa. A gente só trabalha para empresas que já estão bem. Não, Guilherme, eu estou bem, eu tenho ajustes a fazer. Só que tem empresas que têm um ajuste muito grande e alguns ajustes menor. Mas assim, ela já vende, ela já fatura bem, entendeu? As que não faturam bem, a gente repassa para vocês fazerem um trabalho lá na frente e a gente entrar. Ou a gente entrar, tem cliente que a gente faz junto e tal, né? E tem cliente que vocês entram muito antes da gente e a gente entra. Então, assim, eu acho que tudo vai percorrer de acordo com aquela conversa, como você disse, com o empresário. Guilhermezão, meu irmão. Obrigado, viu? Junto, eu que te agradeço. Eu acho que é sempre um prazer te receber aqui. Eu acho que as nossas conversas, e eu acho que isso vai ficar um grande aprendizado. Acho que as pessoas vão voltar essa conversa para poder olhar. E encerramos aqui mais um episódio dos Empresários de Alto Impacto. A vida não é para quem deseja, a vida é para quem vai. Massa? Fechou, velho? Foi bom? E Duda, deixa eu te dizer a minha maior proposta.